Prontos para mais uma jornada cultural? Na parte 2, exploraremos 3 joias em nosso mosaico de celebração: Nowruz, Songkran e Muharram. Cada uma delas carregada de significado, tradição e uma história única que transcende fronteiras. Olá, esse é o canal de curiosidades sobre o mundo, o canal Sabia que Existe. Viajaremos dos campos persas, onde a primavera floresce com Nowruz, às vibrantes ruas do Sudeste Asiático, onde Songkran nos envolve em uma chuva de tradições. Por fim, mergulharemos nas reflexões espirituais de Muharram, onde comunidades muçulmanas encontram significado profundo neste novo começo. Nowruz, a celebração renovadora da primavera. A palavra Nowruz significa novo dia em persa, e essa festividade é uma das mais antigas e reverenciadas do mundo. Nowruz marca o início do ano novo no calendário persa e é celebrado com entusiasmo e rituais profundos que simbolizam renovação e esperança. Data e equinócio da primavera. Data: em ou próximo ao equinócio da primavera, geralmente em 20 ou 21 de março. Calendário solar persa, que é Jalali. Ano contado, ano solar, começando no equinócio da primavera. O ano atual 2023, para eles, é 1402. Calendário solar persa, também conhecido como calendário Jalali, é um dos calendários solar que tem suas raízes na antiga tradição zoroastrismo e foi refinado ao longo do tempo. Ele se baseia no ciclo solar, começando no equinócio da primavera. A contagem dos anos no calendário de Jalali não está vinculada a eventos religiosos específicos, como alguns outros calendários. O ano atual, de 1402, no contexto do calendário de Jalali, representa a quantidade de anos decorridos desde o início da contagem desse calendário. A base para essa contagem remonta a eventos históricos significativos, possivelmente associados a mudanças ou reformas no calendário ao longo dos séculos. Infelizmente, sem uma análise detalhada da história específica desse calendário em diferentes épocas, é difícil precisar o motivo exato pelo qual o ano atual seja considerado 1402 em 2023. O significado cultural. Nowruz tem raízes ancestrais que remontam a milênios, com suas origens ligadas às tradições do zoroastrismo. Essa celebração transcende barreiras religiosas e é observada por pessoas de diversas culturas e crentes, especialmente nas regiões do Oriente Médio e Ásia Central. Tradições e atividades características. Hepticin, uma tradição central, é a criação da Hepticin, uma mesa decorada com 7 itens que começam com a letra S em persa, cada um simbolizando uma qualidade ou desejo para o ano novo. Limpeza profunda. Antes do Nowruz, as casas são limpas meticulosamente, simbolizando a purificação espiritual e o afastamento de energias negativas. Visitas familiares. Nowruz é uma época de reuniões familiares, onde parentes se encontram para celebrar e compartilhar refeições festivas. Festividades públicas. Muitas comunidades realizam eventos públicos, desfiles e festivais que incluem música, dança e apresentações artísticas. Shahashambe Suri. Na noite anterior ao último dia do ano, as pessoas acendem fogueiras e saltam sobre elas, simbolizando a queima dos males e a recepção de um novo começo. Celebração em diversos países. Nowruz é celebrado em muitos países, incluindo Irã, Afeganistão, Azerbaijão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Iraque, Síria e partes da Turquia e Índia. Além disso, comunidades diaspóricas ao redor do mundo mantêm vivas as tradições do Nowruz. Essa celebração não apenas marca o início de um novo ano, mas também é uma expressão profunda da conexão das pessoas com a natureza, a renovação da vida e a esperança por tempos mais luminosos e prósperos. Nowruz é uma celebração de unidade, renovação e alegria compartilhada. Songkran, a festa da água e renovação na Tailândia e além. Songkran é uma festividade budista tradicional que marca o Ano Novo na Tailândia e em algumas partes do Sudeste Asiático. É conhecido principalmente por sua característica única, as famosas batalhas de água, que atraem participantes e espectadores de todas as idades. Data: 13 a 15 de abril. Local: Tailândia, Laos, Camboja, Myanmar e regiões adjacentes. Calendário budista. Ano contado, ano budista, que segue o calendário lunar.
O ano atual, 2023, para eles é 2566. O calendário budista é lunisolar, o que significa que ele combina elementos do calendário lunar e solar. Sua contagem de anos está associada aos eventos significativos na vida do Buda Gautama, ano budista e a vida de Buda. O calendário budista começa a contar a partir do ano em que se acredita que Buda Gautama atingiu o Nirvana, o estado de libertação do ciclo de renascimento. Esse evento marcante é conhecido como o Parinirvana, combinações de ciclos lunar e solar. O calendário utiliza um sistema de meses lunares, ajustados periodicamente para se alinharem com as estações do ano, incorporando assim elementos do calendário solar. Essa combinação reflete a interconexão do budismo com a natureza e o cosmos. O significado cultural. A celebração de Songkran tem profundas raízes culturais e religiosas. Além das festividades festivas, é também um momento de prática espiritual, onde as pessoas visitam templos para realizar rituais tradicionais, prestam homenagens aos seus antepassados e buscam bênçãos dos monges. Tradições e atividades características. Batalha de água. O aspecto mais conhecido de Songkran é a tradição de jogar água uns nos outros. As ruas se transformam em um verdadeiro campo de batalha de água, com pessoas usando pistola de água, baldes e até mesmo mangueiras para participar da diversão. Ritual de água nos templos. A água é também usada de maneira mais cerimonial, onde as pessoas derramam água perfumada sobre as estátuas de Buda como um ato simbólico de purificação. Limpeza e renovação. Songkran é um momento para limpar casas e espaços, simbolizando a renovação não apenas física, mas também espiritual. Reuniões familiares. Assim como em muitas festividades de Ano Novo, Songkran é um período em que as famílias se reúnem para celebrar, compartilhar refeições e trocar votos de boa sorte. Celebração em diferentes países. Embora seja mais notável na Tailândia, Songkran também é celebrado em Laos, Camboja e Myanmar, com variações nas tradições e rituais. Essa festividade é uma oportunidade para as pessoas se divertirem, renovar seus espíritos e expressarem votos positivos para o ano que se inicia. O espírito de renovação. Songkran não é apenas uma celebração de Ano Novo, é uma representação viva da espiritualidade, renovação e alegria compartilhada. Essa festividade única é um testemunho da rica herança cultural da região e da importância de manter tradições que promovem a união e a positividade. E antes de passar para o próximo recadinho importantíssimo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muharram, o início do Ano Novo Islâmico. Muharram marca o primeiro mês do calendário islâmico, sendo ocasião significativa para os muçulmanos. A data exata varia a cada ano devido à natureza lunar do calendário islâmico. Mais do que uma celebração festiva, Muharram é um período de reflexão, lembrança e renovação espiritual para a comunidade muçulmana global. Data variável, calendário lunar. Local, celebrado em comunidades muçulmanas ao redor do mundo. O calendário lunar islâmico. Hijri, ano contado, ano lunar, seguindo as fases da lua. Ano atual 2023, para eles, é 1444 a 1445. O Ano Novo Islâmico marca a migração do profeta Muhammad de Meca para Medina, conhecida como Hijra. O calendário Hijri tem como ponto de referência eventos significativos da vida do profeta, sendo lunar para manter a sincronia com as fases da lua. O ano atual é de 1444 a 1445. Indica o número de anos desde a Hijra. Rituais e práticas características. Dia de Ashura. O 10º dia de Muharram é conhecido como o dia de Ashura, um dos dias mais sagrados para os muçulmanos. Este dia tem significados diferentes para diferentes grupos dentro do Islã, mas muitos veem o dia de Ashura como um tempo de jejum e reflexão. Luto e autocontrole. Em algumas tradições islâmicas, o Muharram é um período de luto, especialmente marcado por comunidades xiitas, relembrando o martírio do Imam Hussein, neto do profeta Muhammad. Durante Muharram, muitos muçulmanos praticam formas de autocontrole, reflexão e caridade. Visitas mesquitas. Muitas pessoas visitam mesquitas para participar de orações especiais e ouvir sermões que destacam mensagens de paz, justiça e compaixão. Unidade na diversidade islâmica. É importante notar que a observância de Muharram pode variar entre as diferentes seitas do Islã, como sunitas e xiitas, e até mesmo entre diferentes culturas muçulmanas ao redor do mundo. Essa diversidade reflete a riqueza da comunidade muçulmana e a maneira como as tradições são moldadas
pela cultura local e interpretações teológicas. Reflexão e renovação. Muharram, mais do que celebrar um novo começo, convida os muçulmanos a refletirem sobre a importância da justiça, compaixão e autocontrole em suas vidas. É um período que promove a unidade espiritual e destaca os valores fundamentais do Islã em um mundo de constante mudança. Cada celebração, única em sua essência, destaca a diversidade e riqueza do espírito humano. São experiências que transcendem culturas e nos lembram da beleza de nos unirmos em meio às nossas diferenças. Continue conosco na parte 3, enquanto continuamos nossa jornada pelas festas de Ano Novo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários qual foi a curiosidade que mais gostou e qual assunto gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigada por se juntar a nós nessa jornada cultural. E um feliz Ano Novo a todos!